Vamos lá, começando mais um Reflexões da Leitura, né, com o livro A Liberdade é uma Escolha. E hoje entramos no capítulo Nada a Provar, a prisão da rigidez. Então, lembrando, se você quiser continuar essa evolução, essas reflexões, ampliar todo esse movimento, lembra que tem o Meditare Serentia, onde tem várias meditações, inclusive meditações relacionadas ao livro, para que você consiga se libertar de uma forma mais, digamos, tranquila, mais eficiente a partir das meditações, certo? E estamos rumando para 2026, se você está assistindo isso no futuro, procura lá no site que deve ter o calendário do ano específico. E o calendário do ano ele tem a mensuração das energias, as previsões para cada mês, né, dentro do coletivo. Então, se você tem interesse em aproveitar os benefícios atrelados ao calendário mais promoções exclusivas, então acesse o link que está na descrição, certo? Vamos começar então. Nada a provar, a prisão da rigidez. Quando um casal me diz que nunca briga, respondo, então vocês também não vivem juntos. O conflito é humano. Quando o evitamos, estamos, na realidade, nos aproximando da tirania e nos distanciando da paz. O conflito em si não é limitador. O que nos mantém encurralados é o pensamento rígido que muitas vezes usamos para gerenciar o conflito. As limitações do pensamento rígido podem ser difíceis de reconhecer porque muitas vezes estão cobertas de boas intenções. Muita gente me procura para fazer terapia porque deseja melhorar seus relacionamentos, encontrar um jeito de se comunicar melhor com os parceiros ou os filhos, ter mais paz e uma convivência mais harmoniosa. Quase sempre descubro que essas pessoas não estão fazendo terapia para aprender a gerenciar conflitos. Na verdade, elas querem minha ajuda para convencer os outros a concordar com suas opiniões. Quem chega com um plano ou está tentando mudar alguém não é uma pessoa livre. Somos livres quando aceitamos o poder de cada um de fazer as próprias escolhas. Meus pacientes falam o tempo todo: quero que ele ou quero que ela. Mas você não pode querer algo para outra pessoa. Você pode apenas descobrir o que é certo para você. Essa é uma das técnicas mais importantes no gerenciamento de conflitos. Parar de rejeitar a convicção do outro. Eu adoro um bom sanduíche de língua, mas tenho um amigo que diz: como você pode comer isso? Fico enjoado só de pensar. Portanto, quem tem razão? Ele tem a razão dele, eu tenho a minha. Você não tem que concordar. Não precisa desistir da sua convicção. E, por favor, nunca faça isso. Ser livre é abrir mão da necessidade de estar certo. Quando entendi, décadas depois do fim da guerra, que para me curar eu precisava voltar a Auschwitz e enfrentar o passado, convidei minha irmã Magda para ir comigo. Afinal, uma manteve a outra viva quando éramos prisioneiras. Éramos a razão de viver uma da outra. Eu queria voltar com ela onde nossos pais haviam sido assassinados. Encarar o que aconteceu, lamentar, ir ao lugar do terror e da morte e dizer: nós conseguimos. Mas ela achou uma ideia idiota. Quem voltaria voluntariamente ao inferno? Minha irmã, a única pessoa no planeta que compartilhou tanta coisa comigo, a pessoa a quem acredito a minha própria sobrevivência, teve uma reação bem diferente em relação à nossa experiência comum. Nenhuma de nós está certa ou errada, nem é melhor ou pior que a outra, sequer mais ou menos saudável por causa disso. Minha decisão é a correta para mim e a decisão da Magda é a correta para ela. Somos humanas, maravilhosas e falíveis, sem mais nem menos. E estamos ambas certas. Voltei a Auschwitz sozinha. Acho que foi isso que Jesus quis dizer quando nos aconselhou a oferecer a outra face. Quando você oferece a outra face, olha para a mesma coisa com uma nova perspectiva. Pode ser que isso não mude a situação, nem o que se passa na cabeça da outra pessoa, mas você, sem dúvida, passa a olhar a realidade de uma forma diferente, inclusive aceitando e integrando múltiplos pontos de vista. Essa flexibilidade é a nossa força. É ela que nos permite ser assertivos e não agressivos, passivos ou passivo-agressivos. Quando somos agressivos, decidimos pelos outros. Quando somos passivos, deixamos que os outros decidam por nós. E quando somos passivo-agressivos, impedimos que os outros decidam por eles mesmos. Quando você é assertivo, você faz afirmações. Quando decidi voltar a estudar, estava com medo da opinião de Bela.
receosa de que ele se ressentisse do tempo que eu ficaria longe da família, ou que não fosse gostar de ser apresentado como marido da doutora Egger. Mas quando você é uma pessoa plena, adulta, não precisa pedir permissão a ninguém. Portanto, não coloque sua vida nas mãos de outras pessoas. Simplesmente diga: decidi voltar a estudar e fazer um doutorado. Dê a outra pessoa a informação e a liberdade que ela necessita para ser assertiva sobre os próprios desejos, esperanças e medos. O segredo para manter a liberdade durante um conflito é permanecer fiel à sua verdade e, ao mesmo tempo, renunciar à necessidade de poder e controle. Ajuda muito a aceitar as outras pessoas como elas são, não como esperamos que sejam. Tenho um paciente que vive em permanente conflito com a filha adolescente. Numa sessão, esse paciente me contou que estava chateado porque eles haviam brigado sobre ela usar ou não o carro. A filha explodiu com ele, xingou e falou palavrões. Ele queria que eu agisse como uma juíza, que avaliasse as provas e considerasse a filha culpada, que ficasse do seu lado. Mas não fortalecemos os outros, ou a nós mesmos, quando reclamamos e acusamos a pessoa de fazer isso ou aquilo. Críticas não fazem ninguém evoluir. Portanto, pare com isso. Nada de criticar, nunca. Precisamos deixar de lado a crítica sobre os outros, mas, acima de tudo, sobre nós mesmos, para podermos viver livres de expectativas irreais e da raiva que surge quando nossas expectativas não são atendidas. Sou muito seletiva em relação a quem vai ser alvo da minha raiva, porque quando estou com raiva, sou eu que sofro. O conflito prejudicial tem tudo a ver com ficar preso em uma mentalidade tipo certo ou errado. Durante uma viagem à Europa, num verão, Bella e eu descobrimos que o Ballet de Bolshoi faria uma apresentação em Paris, exatamente no período em que estaríamos lá. Sempre havia sonhado em vê-los dançar. Bella comprou um ingresso para mim e me deixou na porta do teatro, mas não entrou. Pensei que fosse pelo dinheiro, porque não querer gastar com um segundo ingresso. Ao sair no intervalo, encantada com o espetáculo, encorajei Bella a entrar para assistir o segundo ato. Ainda tem lugares vagos, aleguei. Compre o ingresso e venha desfrutar comigo. Mas ele não quis. Não dou dinheiro para os russos, explicou. Não depois do que os comunistas fizeram comigo na Tchecoslováquia. Bella estava convencido de que essa era uma forma de se vingar da prisão e das crueldades cometidas contra ele. Conversei com meu marido, pedi que reconsiderasse, dizendo que aqueles artistas não tinham nada a ver com o que aconteceu com ele, mas Bella não mudou de ideia. Voltei ao teatro e aproveitei o restante do espetáculo sozinha. Foi uma pena Bella não ter conseguido deixar a raiva de lado e se sentar ao meu lado no escurinho para assistir algo incrivelmente bonito. Por outro lado, não posso dizer que minha decisão foi melhor do que a dele. A decisão de Bella foi melhor para Bella. E a minha foi melhor para mim. Muitos de nós vivemos como se tivéssemos algo a provar. Podemos nos acostumar a ter a última palavra, mas se você ficar tentando provar que está certo ou que é bom, está tentando se transformar em algo que não existe. Todo ser humano é falível. Todo ser humano comete erros. Você não é uma pessoa incapaz e também não é um santo. Não precisa provar o seu valor. Pode apenas aceitar os fatos, comemorar que é imperfeito e pleno e que nunca haverá alguém como você. Desista do planejamento. Se você tem algo a provar, ainda é um prisioneiro. Isso é especialmente verdadeiro diante da crueldade ou da perseguição de outra pessoa. A filha de uma amiga chegou no jardim da infância muito chateada, porque uma coleguinha da turma a tinha chamado de cara de cocô. Minha amiga me perguntou como poderia ajudar a filha a lidar com o conflito. É importante desistirmos da necessidade de nos defender. Todo mundo terá que enfrentar pessoas agressivas, mas se alguém o chamar de cara de cocô, não diga, não tenho cara de cocô. Não se defenda de um crime que não cometeu. Trata-se de uma simples briga de poder. O valentão joga uma corda e você segura na outra ponta. Daí, ambos começam a puxar e ficam exaustos. São necessárias duas pessoas para brigar, mas basta uma para parar a briga. Portanto, não segure a corda. Diga a si mesmo, quanto mais ela fala, mais relaxado eu fico. E não se esqueça de que não é algo pessoal.
Quando alguém o chama de cara de cocô, está na realidade falando de como se vê. Fiz uma palestra uma vez na casa de Satyagraha, em Joanesburgo, na África do Sul, onde Mahatma Gandhi viveu. Atualmente, a casa funciona como museu e retiro. Gandhi conseguiu derrotar o Império Britânico pregando a paz sem a retórica do ódio. Essa foi uma técnica que eu usei para sobreviver em Auschwitz. Eu estava permanentemente cercada por palavras desumanizadoras. Você é imprestável, suja, só vai sair daqui morta. Mas não deixei que essas palavras penetrassem em meu espírito. Não sei como, mas fui privilegiada com a percepção de que os nazistas eram mais prisioneiros do que eu. Entendi isso logo na primeira noite, quando dancei para Mengele. Meu corpo físico estava preso em um campo de concentração, mas meu espírito estava livre. Mengele e os outros teriam sempre que prestar contas pelo que haviam feito. Eu estava paralisada pelo choque, pela fome, pelo medo de ser assassinada, mas ainda assim eu tinha um santuário interior. O poder dos nazistas vinha da desumanização sistemática e do extermínio. Minha força, minha liberdade eram interiores. Joy é um exemplo maravilhoso de como dissolver o pensamento rígido. Ela ficou casada há muitos anos com um homem agressivo que a tratava com desdém e desprezo, atacando-a verbalmente, além de ameaçá-la diversas vezes com uma arma apontada para sua cabeça. Joy sobreviveu mantendo um diário com anotações meticulosas de todas as interações, o que cada um disse e fez. Registrar a verdade dia a dia foi a maneira que ela encontrou de manter a sanidade. Quando atendo alguém que está vivendo um relacionamento abusivo, sempre digo: se seu parceiro bater em você, vá embora imediatamente. Vá para um centro de acolhimento, fique com um amigo ou um parente, leve as crianças, peça ajuda e vá embora. Se você não sair assim que sofrer a primeira agressão, não será levado a sério pelo agressor. E cada vez que o nível da agressão aumenta, fica mais difícil de sair. E, em geral, quanto mais tempo leva o silêncio do agredido, mais a violência aumenta. Além disso, fica mais difícil reverter as marcas psicológicas da agressão e as coisas em que o agressor quer que você acredite. Que você não é nada sem ele, que ele bate em você por culpa sua. Em cada minuto de permanência, você está se colocando em perigo. Você é valioso demais para correr esse risco. Quando alguém bate em você, é como um despertador que toca. Você sabe com o que está lidando. Não é fácil ir embora. Mas quando você tem noção da capacidade e da tendência para a violência de seu parceiro, metade do seu problema está resolvido. Quando a agressão é mais indireta e psicológica, pode haver dúvidas. Você pode até se perguntar: isso está mesmo acontecendo comigo? Se alguém o agride fisicamente, não existe dúvida. Sim, está acontecendo. Como Joy não tinha cicatrizes físicas da agressão, sentiu dificuldade em sair do relacionamento. Essa é outra experiência comum para quem está envolvido numa dinâmica violenta. O medo e, com frequência, a certeza de que ninguém acreditará no que ele diz. Compreender o que estava acontecendo era apenas uma questão de tempo. Quando o marido concretizou suas ameaças, Joy se separou e ele acabou morrendo de tanto beber. Depois da morte do marido, Joy foi tomada pela raiva. Ela nutria a esperança de que um dia o marido pediria desculpas pelos anos de agressão, reconheceria seus erros, admitiria que ela tinha razão em se separar dele. Com a morte dele, ela foi obrigada a aceitar que nunca ouviria um pedido de desculpas, que nunca venceria a briga. Num esforço de reconciliação com o passado, ela releu os diários que tinha guardado. A leitura surpreendeu, não pelo nível de crueldade do marido, mas pelo quanto ela tinha sido cruel com ele. Eu maltratei meu marido, reconheceu ela. Eu reclamava que ele me agredia, mas fiz a mesma coisa com ele. Afastei as crianças, neguei coisas a ele e usei nossos filhos para atingi-lo porque queria magoá-lo. Eu estava desesperada e achava que não havia outra saída. Não conseguia ver nada além da situação pavorosa que vivíamos. Mas ele não foi o único a criar problemas em nosso casamento. Eu também fiz isso. As relações instáveis são complicadas. Nada justifica a violência doméstica, é claro.
Mas em conflitos em que não há violência envolvida, dificilmente existe um bom cônjuge e um cônjuge malvado. Os dois parceiros contaminam o relacionamento. Sean entrou na vida de Ellison após o fim de uma relação tumultuada dela com um homem que havia cortado seus lábios com um soco, invadido sua casa e feito seu colchão em pedaços com uma faca em retaliação pelo rompimento. Sean surgiu como uma boia de salvação, alguém que cuidava dela, que a estimulava, fazia que se sentisse mais segura. Ele ainda a ajudou a se lançar como cantora, organizando suas turnês, contratos de gravação, marcando aulas especiais e shows com músicos lendários. Apesar de generoso e amoroso, Sean também era controlador. Ellison confiava nele, embora se ressentisse porque Sean comandava sua vida. Começou então a reagir, disputando o controle por meio de uma greve de fome. Ellison chegou a ser hospitalizada 3 vezes por transtorno alimentar, mas a automutilação só piorava. Quando ela começou a queimar os braços e as pernas, Sean deixou de lado as próprias expectativas. Teve um caso extraconjugal depois do outro. O casamento de 18 anos acabou. Mais de uma década depois, Ellison ainda brigava com Sean pelos direitos autorais das músicas que havia escrito junto. E também pelas mal-sucedidas tentativas de Sean em seduzir a estudante que lhe pedira orientação profissional por indicação de Ellison. O casamento dos dois tinha acabado havia muito tempo, mas eles ainda estavam presos numa disputa de poder, ambos tomando decisões nada saudáveis. Expliquei a Ellison que se ela quisesse acabar com as hostilidades, precisava não olhar para as causas do conflito, mas para os responsáveis. Por que você está insistindo num ponto de vista que não lhe serve mais? Perguntei. Ellison estava obcecada pelo desejo de provar a culpa de Sean e, é claro, sua inocência. Ela o julgava em sua mente, como se sua vida interior fosse um eterno drama judicial. Só que aquela era uma briga impossível de ser vencida. Eu disse a ela: querida, você pode estar coberta de razão, mas e daí? Você quer seguir em frente ou provar que tem razão? A melhor maneira de desistir da necessidade de controle é ser poderoso. O poder nada tem a ver com força bruta ou dominação. Significa que você tem determinação para responder em vez de reagir, para assumir a responsabilidade por sua vida e por suas escolhas. Você tem poder porque não abre mão dele. Se você recuperar o poder e ainda quiser ter razão, então escolha ser gentil, porque a gentileza é sempre uma boa opção. Flexibilizar o pensamento pode não apenas alterar nosso relacionamento com alguém, mas mudar nossas percepções e a maneira como vemos e sentimos o mundo. À medida que Ellison começou a se libertar da prisão da rigidez, ela conseguiu definir limites mais claros com seu ex, encontrou energia para investir em sua carreira e iniciou o planejamento de uma turnê internacional. Mas então, 2 desafios físicos surgiram e perturbaram a paz durante a conquistada. Ela desenvolveu um tremor vocal grave que tornou o ato de cantar um desafio, ameaçando sua carreira e lesionou as costas. Mesmo atividades cotidianas eram motivo de dor, e até o que Ellison fazia por hobby ou para cuidar da saúde, como jardinagem e yoga, teve que ser evitado até que ela melhorasse. Seu rosto era uma careta crispada, e dava para perceber a dor que estava sentindo pela maneira entrecortada como falava. Eu estava indo tão bem, mas provavelmente terei que cancelar a turnê, lamentou. A vida não é justa. Quando sentimos dor, é natural ficarmos com raiva, preocupados ou frustrados, mas podemos enfrentar qualquer situação, mesmo as injustas ou desagradáveis, com rigidez ou flexibilidade. Quando seu corpo doer, não o puna nem fique ressentida ou exija coisas dele. Diga apenas: estou escutando, recomendei a ela. Ellison começou a fazer um exercício para trocar a rigidez pela flexibilidade. Ela começou fazendo uma declaração do problema, sem minimizar ou negar sua dor ou frustração. Não gosto disso, dói e incomoda, afirmou. Depois, parou de resistir e de reclamar de seu corpo e passou a observar e perguntar a ele: o que você quer me dizer? O que é melhor para mim? O que funciona para mim e me fortalece agora?
Por um tempo, seu corpo lhe disse a mesma coisa: diminua o ritmo, descanse. Ela enfim escutou e, um dia, suas costas começaram a melhorar. Já podia tentar a aula de yoga restaurativa. De volta aos exercícios físicos, descobriu que conseguia se movimentar com mais suavidade e atenção quando se preocupava menos em melhorar seu desempenho e mais com a sua experiência interior. Sua definição de entender as coisas havia mudado. Antes de machucar as costas, ela estava sempre se desafiando. Por quanto tempo conseguiria manter o difícil equilíbrio dos braços, ou até onde conseguiria ir com aquela torção de tronco? Ellison se via agora menos presa às próprias expectativas. Não temos que gostar das coisas difíceis ou dolorosas que nos acontecem, mas, quando paramos de brigar e resistir, sobre mais energia e imaginação para seguirmos em frente. Joy também entendeu isso. Como Ellison, após o divórcio, ela passou anos paralisada pelo pensamento rígido, presa num raciocínio dicotômico, bom, ruim, certo, errado, vítima, agressor. Por encarar qualquer situação de forma categórica e absoluta, os riscos eram sempre altos. Tudo ou nada, vida ou morte. Isso fazia qualquer conflito, mesmo uma questão menor, parecer traiçoeiro. Como não havia espaço em seu raciocínio para nuances ou complexidade, Joy não aceitava que discordassem dela. Quando ela descobriu como a realidade era complexa, que também tinha culpa pelo fim de seu casamento, que nem sempre estava certa, algo incrível aconteceu. Sua visão tinha mudado. Ela conseguia perceber a intensidade das cores. Livre do pensamento binário e da interpretação rígida do passado, o mundo parecia mais vivo e mais vibrante. Flexibilidade é força. Aprendi isso quando treinava como ginasta. É por isso que danço sempre que tenho a oportunidade e meu corpo aguenta. E essa também é a razão por que termino minhas palestras lançando minha perna bem para o alto. Isso vale tanto para a psique quanto para o corpo. Você é forte quando é flexível e ágil. Portanto, levante-se toda manhã e faça alongamentos. Desenvolva a amplitude mental do movimento que o mantém livre. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E tu sabe que muitas vezes a gente entra na rigidez, e essa rigidez de pensamentos, sim, ela vai afetar a tua rigidez física, né? Como ela está trazendo. O corpo fica mais duro. Você fica inflexível a ver as coisas de uma forma mais fluida. Você acaba tendo as dores no quadril, as dores no joelho, porque você não está flexível a lidar com as situações. Fazer os alongamentos e até a prática de yoga que ela fala ajuda muito, ajuda muito. Mas você tem que fazer nesse sentido de você estar fazendo com foco só no teu bem-estar. Não de desempenhar alta performance, porque você vai fazer mais isso, mais... Não. É tirar esse momento justamente para ganhar espaço, né? A flexibilidade é um ganho de espaço. Legal também a parte que ela fala de usar a técnica de perguntar para o corpo, né? Como eu trabalho com a kinesiologia faz testes musculares, faz testes para ver o que o corpo está percebendo, o que ele está precisando, né? O corpo ele responde, só que isso tem que ser praticado, tá? Isso tem que gerar um alcance maior de prática. E se você tem dúvida que você tem essa capacidade, é só você se perceber quando você vai num buffet, né? Diversos pratos servidos assim, né? Postos ali para você servir. Se você prestar bem atenção, vai ter um ou outro alimento que pode te dar um certo embrulho, tipo assim, querendo que tu te afaste daquilo, e outros que a cor, a textura vai te chamar atenção, como se te puxasse, para você ir lá, se servir e consumir aquilo, porque você precisa daqueles nutrientes naquele momento, tá? Faça essa percepção um dia, você vai ver que você tem essa capacidade, esse poder, tá? E se quiser treinar sobre isso, aprender mais sobre isso, eu tenho uma mentoria que eu ensino você a usar esse poder, essa capacidade do corpo. Aí agora ela traz as estratégias para se libertar da rigidez. Lembrando que aqui ela traz, né, uma ferramenta aqui que eu estou criando meditações com base nessas estratégias, nessas tarefas que ela está trazendo no final aqui, tá bom?
Então aqui tem uma para libertar do rancor e da raiva. Mas vamos por partes. Dê um abraço suave. Escolha um desafio atual em sua vida. Uma lesão ou doença, uma tensão contínua ou conflito, ou qualquer situação em que você se sinta cerceado, limitado ou confinado. Comece falando a sua verdade. Do que você não gosta, como isso faz você se sentir. Depois seja curioso e pergunte-se: o que a situação está me dizendo? O que é do meu interesse? O que é melhor para mim? O que me atende e me fortalece agora? Isso está dentro da parte ali dessa percepção, né? E aí depois vem outro item. Reconheça as outras pessoas como elas são. Anote o nome de uma pessoa com quem você está em conflito. Depois escreva suas queixas sobre esta pessoa. Por exemplo, minha filha é rude e ingrata. Ela me xinga e fala palavrões. Não me respeita, me ignora solenemente e não obedece ao horário de chegar em casa. Agora reescreva a lista, mas desta vez relate o que observar sem emitir opiniões, interpretar, julgar ou presumir. Elimine palavras rígidas como sempre e nunca. Simplesmente relate os fatos. Às vezes, minha filha levanta a voz e fala palavrões. 1 ou 2 vezes por semana, ela chega em casa depois das 23 horas. Então, seria fazer uma interpretação mais leve dos fatos. Outro item. Cooperação, não dominação. Escolha um item da lista de observações que você gostaria de abordar com a outra pessoa. Reserve um horário neutro para conversar, não no auge do conflito. Primeiro, descreva suas observações. Percebi que você tem chegado depois das 23 horas alguns dias da semana. Depois, pergunte o ponto de vista da outra pessoa. Para isso, basta uma pergunta simples. O que está acontecendo? Em seguida, sem culpar ou envergonhar a outra pessoa, diga o que você quer. É importante para mim que você durma bem durante a semana. Eu adoraria saber, antes de ir dormir, que você está segura em casa. Por fim, convide a pessoa a colaborar em um plano. Que ideias você tem para uma solução que seja boa para nós duas? Ou nós dois, né? Tudo bem se o conflito não for resolvido imediatamente. O mais importante é mudar para uma abordagem cooperativa do conflito e privilegiar o relacionamento, não as necessidades de cada pessoa por poder e controle. Mais um item. Trate os outros como eles são capazes de se tornar. Visualize uma pessoa com quem você está tendo um conflito. Agora imagine o eu superior dessa pessoa. Pode ajudar se você fechar os olhos e pensar na pessoa em volta em luz. Pode ajudar se você fechar os olhos e pensar na pessoa envolta em luz. Coloque a mão sobre o seu coração e fale: eu vejo você. Isso aqui é uma técnica muito usada na parte da constelação familiar, né? É um ato de reconhecimento, né? O eu vejo você. Então, gente, tomei um só dor aqui para gravar, mas tá tudo certo. Então, gente, é bem interessante, né? Bem legal esse capítulo aí. E eu acredito que todos tivemos ou temos momentos de rigidez, né? Em que acaba tendo até uma competitividade dentro de um relacionamento, seja conjugal ou, né, familiar, amigo. Só que a ideia não é essa. A ideia não é você entrar nessa competição. Tem até um texto, se não me engano é Rubem Alves o nome, que ele traz um questionamento, uma crônica, se não me engano. Traz um questionamento se você joga tênis ou joga frescobol ou peteca. Uma coisa assim. E ele faz um comparativo justamente disso, né? Que tem pessoas que no seu relacionamento eles jogam tênis. Ou seja, uma competição franca 1-1. Um faz mais ponto, o outro menos ponto, um ganha, o outro perde. Já a parte do frescobol, um joga pelo outro. Ou seja, você vai dar uma atacada, você vai querer que a outra pessoa alcance ali. Vocês vão estar trabalhando de forma cooperativa. E talvez essa seja a sacada. De você avaliar em quais relações você está trazendo essa rigidez, essa competitividade. Porque aí acaba não sendo um relacionamento legal. Acaba sendo desgastante. Algo que poderia ser uma parceria acaba
se tornando um conflito, em que cada um quer estar certo e quer que o outro esteja dentro da sua certeza. E não é por aí. Não é por aí. Tá bom? Espero que essas reflexões aí trazidas a partir do livro façam você se tornar mais flexível e que consiga melhorar os seus relacionamentos. Certo? No próximo capítulo, capítulo 8, você gostaria de ser casado com você mesmo? A prisão do ressentimento. Então, nos vemos no próximo capítulo. Gratidão por você ter assistido e nos vemos em breve. Até mais!